Já está aqui no telão, então vamos dar continuidade para esse nosso último encontro desta manhã. Começar com ela, que já está ali no cantinho. Vou trazer para cá ela que é CEO da EGD Comunicação, Rede de Marketing do Meet Rip Rio, Renata Castelo. Uma salva de palmas. Obrigado, Renata. Bem-vinda. O microfone ali, tá bom? Vou também chamar ela, que é diretora executiva da TIR Energia, Joana Waldburger. Bem-vinda, Joana. E vou chamar também ela, que é diretora associada do Meet Rip, né? A Molly Laughing Rose. Welcome, Molly. Vou dar continuidade aqui, vou passar para a Renata, então, fazer essa abertura. Obrigado, Renata. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigada por estarem aqui. A gente está competindo com o horário do almoço. Um horário muito concorrido. Que bom, todo mundo chegando. Bom, o que eu queria introduzir esse painel falando um pouco sobre a minha história na EGD Comunicação. Eu empreendo há 7 anos, eu tenho essa agência. E depois de ter passado um bom tempo no mercado corporativo em empresas de energia, a gente percebe, é muito claro, né, a quantidade de mulheres em posições de liderança e também no time em geral. Tá? Quando a gente olha para os projetos e também para a equipe de apoio que fica no escritório, isso é muito claro. Quando eu resolvi empreender, deixa eu trazer esse dado para vocês. Né? O que a gente tem de estudo hoje é que só 10% das mulheres ocupam as posições no setor de energia. Então, quando eu resolvi empreender, a gente tinha muito essa vontade de fazer diferente, de ter uma equipe diversa. Porque essa diversidade ela traz muito valor para todas as entregas, para os materiais que a gente faz. E também para contribuir, né, para trazer um pouco da nossa força feminina, que é muito poderosa, muito potente, para o mercado. E aí, eu gostaria de conversar com a Joana e com a Molly, que são duas mulheres que representam essa força empreendedora feminina, e perguntar um pouquinho dos desafios que elas encontram na rotina delas e o que elas fazem, e o que as corporações que elas representam fazem hoje para mitigar esse cenário que hoje não é tão igualitário quanto a gente gostaria. Vou começar com a Joana. Boa tarde a todos. Renata, obrigada pela apresentação. Duas mulheres inspiradoras, né, aqui comigo. É um privilégio e uma honra poder falar sobre empreendedorismo feminino. E no primeiro painel que eu pude acompanhar, né, a gente discutiu sobre o momento, né, em que o encontro acontece dentro do cronograma do MIT e enxergar o Rio de Janeiro como essa capital, né, de inovação, empreendedorismo e esse protagonismo, que é inegável que a gente precisa trazer agentes, né, personagens que ficaram à margem historicamente, participando menos dessa construção. Então, se a gente quer fazer diferente, quer inovar, a gente precisa trazer quem nunca participou. Né? Quais foram as vozes e as cabeças que não pensaram historicamente os negócios. Né? Então, eu acho que, nesse contexto, é um painel muito bacana. A gente está podendo falar sobre o papel da mulher, né, em negócios e inovação. Como a Renata, eu vim de um setor também majoritariamente masculino, setor de energia, me relacionando, né, com essas questões de gênero, não só internamente, mas com clientes externos, e tive a sorte, eu diria mais adequadamente, de ter me inspirado em grandes personagens femininos, né, que apareceram pela minha vida, e grandes homens que também me encorajaram e deram grandes oportunidades, como a própria TIR. Eu fui enxergada como um potencial liderança na equipe por um grupo de homens, né, muito bem-sucedidos e inspiradores. Então, devo a minha trajetória tanto a homens como a mulheres que me ajudaram. E, conversando com a Renata aqui antes de entrar, passa um filme, né, Renata, dessas fases em que a gente desenvolve a empresa e pensa o papel, né, do feminino e como a gente se relaciona com esses talentos. A TIR hoje é uma empresa que a gente se orgulha de dizer que ela é equalitária, né? Nós temos 50% do quadro de mulheres e a liderança majoritariamente feminina. Então, é uma voz que, de forma orgânica, ocupou a empresa por um olhar, obviamente, né, feminino da liderança primeira que ocupou, mas que a gente se debruçou
muito em que skills, né, que habilidades esse corpo precisava ter para um momento em que a empresa estava se desenvolvendo. E isso convergiu com capacidades, com formação e habilidades de mulheres que a gente encontrou no mercado. Então, desde força comercial, né, uma extrema capacitação, resiliência, capacidade de adaptação, flexibilidade. E aí, o primeiro ponto da minha fala, olhar o Rio de Janeiro, o futuro que a gente quer, trazer as mulheres. A gente estava conversando sobre um dado, né, no Brasil, em que a principal motivação para as mulheres empreenderem no Brasil, seja de qualquer perfil de negócios, é a necessidade. Enquanto para os homens a maior motivação é o desafio, né? Liberdade, coisas novas. Eu acho que isso diz muito da gente, né? Diz que a gente tem isso no nosso DNA. A gente vê no empreendedorismo uma saída para as nossas vidas, né? Muitas vezes para situações que são adversas e a nossa capacidade de se reinventar, de se transformar. Então, eu enxergo esse como um papel importante feminino, é um papel que pode ser explorado, desenvolvido também por homens, mas uma capacidade que a gente se destaca e cada vez vem, né, felizmente, sendo reconhecido. Sendo mais, agora breve para finalizar, desafios. Né? Como eu disse, o ambiente da TIR é como uma família que, naquele microsistema, a gente se orgulha do que a gente construiu e dessas trocas, mas a gente sabe que o mundo externo, as batalhas são muito diferentes. Então, o maior desafio que eu enxergo hoje é transformar essa cultura que a gente enxerga como uma cultura de empoderamento e de autoconfiança no poder feminino para fora, que é o mais difícil. Né? Enfrentar isso com clientes, com fornecedores, com diversos stakeholders e com isso a gente vai impactando, né, a sociedade. A gente, no nosso micro, a gente desenvolve, faz o possível dentro dos mecanismos culturais, né, de reconhecimento, de equipe, de empoderamento, e com isso a gente constrói células, é o que a gente acredita, de transformação, né, no meio de negócios, principalmente. Pessoal, antes da Molly falar, temos equipamentos de tradução simultânea, quem quiser, no final da sala, tá bom? A tradutora está no canto ali, fazendo a tradução. Thank you, Molly. Thank you. Thank you for bearing with me in my English. I'm Associate Director of the MIT REAP, a very proud partner, thank you, of today's event. Hopefully many of you were at the morning session with Professor Scott Stern and learned a bit about the structure and goals of our program. We work with regions around the world to help them accelerate their innovation-driven entrepreneurial ecosystems. A core part of our program is that each region we work with, or each team representing that region, has at least one woman on the team. That sounds like a very basic requirement to tick off, but in many cases it is a challenge. Yes, I'll do a quick plug here. We have one of our teams here from Caldas, Colombia, who is almost all women. They're here in the second row. They're a real powerhouse. But I think for many teams that's a big lesson to learn, to kind of find impactful women in these spaces, innovation and entrepreneurship from their regions, and to bring them into this highly collaborative task force to go through our program. Once they complete the 2-year program, I think they see really the value of that. I'm also privileged working at MIT, where while these are typically less familiar spaces for women, science, technology, and working on the business side of the institute, business, venture capital, MIT is a much more open space traditionally from decades back. The MIT Daily News is regularly featuring profiles of women who were leaders in various science fields from the 1950s, 1960s. These are very common stories at the Institute. But those are also important lessons for us to share with our participants, that it is not so unique for women to be leaders in this field, that we need to be more open to it. Joanna, I think your point about self-confidence is so critical. 2 core approaches we take to this in our program is showcasing role models of women who are leaders in innovation and entrepreneurship in different regions across the globe, and building infrastructure and community for women to succeed in these fields. I think we try to draw a parallel. These are core lessons that we teach our teams in general as they try to advance innovation and entrepreneurship.
and then we do it with a focus on women alongside. Some of the specific tactics we take to this end is with each new group of regions who enter our program, we form a group called Women of MIT REAP. When we come together for events, we meet as a group, we start a WhatsApp group, so it's trying to keep the conversation going. But I think even for us, we are always trying to innovate and see what are the needs to build this community of women who are leaders in these fields and help them build up their own capacity. A gente tem discutido muito. A Molly pontuou que existem esses critérios básicos, né, do que a gente tem que pensar assim como empresa. E eu queria também puxar um pouquinho essa conversa, porque algumas vezes eu observo que quem tem o poder de decidir como vão ser as regras, né, as pessoas tendem a achar que naturalmente isso vai acontecer. E eu queria falar um pouco também sobre a necessidade de você intervir de uma forma mais formal. Não, em determinado grupo a gente precisa ter tantas pessoas, uma presença feminina de tantos %. Eu queria, e eu tendo pessoalmente a acreditar que deixar acontecer naturalmente, muitas vezes isso leva mais tempo, ou acaba não acontecendo, ou a gente cai, de repente, numa decisão que não é a que vai caminhar para isso. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham sobre isso. Dessa necessidade de você ter mecanismos e formalizações que aumentem, de fato, a presença feminina no mercado. Molly, você pode falar um pouquinho mais sobre como vocês definem esse tipo de coisa, assim, que fomentem... Molly, você pode falar um pouquinho mais para a gente dessa tomada de decisão de fomentar a presença feminina de uma forma mais formal? Yes. I think it comes from a lack of awareness, really, because in my experience working in these fields, there are women leaders. It's not kind of a shortage of the talent and value there, but it's kind of a lack of attention that's given to them. It is disheartening to a degree that this has to be a formal rule. I think it is becoming less the case that it has to be enforced. I think teams are organically bringing together diverse and equitable teams, which is encouraging. And I think there is a lot of power in that role model approach. So showcasing women who have achieved success in their fields in our curriculum and content, and also when we encourage our teams to go out and engage in their regions. I think they're doing so. Maybe I'll stop there and see what Joanna thinks. Eu queria aproveitar e dar um dado para vocês muito legal, muito interessante, que o Energin, que foi a primeira intervenção do MIT REAP Rio aqui do programa no Rio, do programa Carioca, ele teve 25% de inscrições de empreendedoras femininas. São programas e startups de energia, né? E a gente tem aí esse dado do mercado de que a gente só tem ocupação de 10%, então foi uma coisa muito interessante. E para as próximas edições a gente planeja, de alguma forma, tentar formalizar que mais mulheres ainda vão participar dessa construção desse ecossistema. Bom, pessoal, a gente estava com um tempo super curto, né? A gente atrasou um pouquinho, então eu vou encerrar por aqui. Estamos super disponíveis para falar com vocês. Esse é um tema muito interessante e a gente está disponível para conversar um pouquinho mais e para responder as perguntas. Vocês querem fazer alguma consideração final? Joana, por favor. Bom, acho que só pegando alguns pontos que a Molly e a Renata colocaram sobre o efeito, né, dessas ações, como a gente enxerga essas ações positivas, né, formais de inclusão e de equalidade. E vindo de um setor, como eu comentei com a Renata, majoritariamente masculino e que
ao longo do tempo, né, amadureceu para incorporar ações dessa natureza, pude perceber o resultado concreto dessas ações no desenvolvimento da cultura corporativa e do próprio negócio em questão. Então, eu acho que temos diversos casos de sucesso dentro do setor de energia em que essas medidas têm uma comprovação, né, no próprio negócio e na cultura que ali é construída, nos frutos que isso se dá. Então, e para além, né, da estipulação formal, mecanismos dessa natureza, mas trabalhar o ambiente corporativo, isso é o que a gente acredita muito, né, todo o grupo de sócios da TIR, o ambiente corporativo como um ambiente que recebe pautas, né, de natureza humana, né, de questões humanas que vão perpassar questões de gênero, questões raciais, questões religiosas, e como entender o ser humano, né, na sua forma de se perceber no mundo, sobre cada uma dessas identidades, a gente acredita que permite que a gente desenvolva melhor, né, o que é o nosso objetivo de empreender, entender as necessidades do mercado, entender seres humanos, porque, no final, negócios são números e seres humanos, né, em necessidades, em produtos. Então, compreender o ser humano na sua totalidade vai gerar sempre empreendimentos mais frutíferos. Então, é um pouco do que a gente pensa. Yes, thank you so much. I wanted to end with a hopeful comment from a very REAP perspective. So as you might have learned from Professor Stern's session this morning, we work with a 5-stakeholder model for advancing innovation ecosystems: university, government, corporate, entrepreneur, and risk capital or investors. We find that when you bring together leaders from these 5 groups, that is how you truly move the dial on an innovation ecosystem. So focusing for just a moment on the university sector where I work, in the past few weeks in the US, MIT, Harvard, and Columbia, 3 of the top universities in the school and in the world, have all announced their new presidents, all of whom are women. At Harvard and Columbia, these are both women of color. I think it is a truly promising moment, and that these top leaders in these higher ed institutions will also influence these other sectors, including the business world. They all also have leading business schools. I think that's exciting to look forward to, and I think there should be a critical consciousness there. It is remarkable that these women achieve these positions of leadership, and at the same time, it should not matter that they are women. They achieve them because they are top of their field, really stand out, and that, I think, is what matters as they move forward into their leadership roles. Thank you so much. Muito obrigado, meninas. Vamos só tirar uma foto aqui com o pessoal que está aqui. Let's take just a picture with the team. Yeah.